Um gerador de alta frequência alimentava a referida placa, produzindo assim as ondas ultrassônicas, numa frequência que oscilava entre os 16.000 e os 10 Hz. Estes ultrassons, com uma velocidade de propagação no corpo humano de 1.000 a 1.600 metros por segundo, à exceção dos ossos, permitem, como disse, uma excelente exploração e posterior visualização dos órgãos desejados, conseguindo-se mesmo captar o som cardíaco e o fluxo sanguíneo, através de um sistema de adaptação denominado efeito Doppler, com intensidades que oscilam entre os 2,5 e os 2,8 mW por centímetro quadrado e com frequências aproximadas dos 2,25 megaciclos, o dispositivo de ultrassons transforma as ondas iniciais noutras audíveis, mediante uma complexa rede de amplificadores, controladores de sensibilidade, moduladores e filtros de bandas, com a finalidade de solucionar o difícil problema do ar, inimigo vital dos ultrassons, e já que as medições e rastreios só podiam efetuar-se a uma certa distância de Jesus, os especialistas do projeto conceberam um sistema revolucionário, capaz de encarcerar e guiar os ultrassons através de um finíssimo cilindro de luz laser de baixa energia, cujo fluxo de elétrons livres ficava congelado no instante da sua emissão. O processo para congelar o laser, dando lugar ao que poderíamos qualificar como luz sólida, cujas aplicações, no futuro, são inimagináveis, não o posso revelar, por agora. Naturalmente, ao conservar um comprimento de onda superior a 8.000 Armstrong, 0,8 micras, o tubo laser continuava a desfrutar da propriedade essencial do infravermelho, que só podia ser visto mediante as lentes especiais de contato. O orifício comum de saída e projeção desses delicados sistemas fora igualmente camuflado com uma faixa de tinta preta. E, no bordo da faixa, Cavalo de Troia colocara mais 2 pregos de cabeça de cobre. Apertando cada um deles, punha-se automaticamente em funcionamento um mecanismo correspondente, ou de ultrassons ou de teletermografia. Para que pudesse orientar com precisão cada um destes fluxos, a missão dotara-me com lentes de contato a que chamávamos crótalos. Estas lentes especiais, de tipo duro, foram fabricadas com um produto de uma qualidade muito superior ao que normalmente utilizam os laboratórios de óptica que, dado o seu caráter secreto, não posso revelar. 2. O ideal, naturalmente, teria sido a utilização de óculos de visão noturna, com que pudesse seguir a trajetória do laser infravermelho bem como as alterações de cores no corpo do Nazareno 3, consequência das variações da temperatura corporal e das diferentes alterações fisiológicas provocadas pelas torturas. Mas, obviamente, tal não era possível e Cavalo de Troia desenhara estas lentes, totalmente transparentes que, uma vez ajustadas aos olhos, tornavam realizável o acompanhamento sem levantar perigosas estranhezas entre as pessoas daquela época. Procurando virar as costas a João Marcos, lancei mão ao pequeno estojo que continha os crótalos, adaptando-os aos meus olhos. Embora as lentes tivessem sido aperfeiçoadas com sais monoiônicos 4 capazes de permitir aceitável circulação da lágrima no olho e excelente oxigenação que me fornecera Cavalo de Troia. Desta forma, as ondas ultrassônicas podiam deslizar pelo interior da tubagem formada pela luz sólida ou coerente, podendo ser lançada a distâncias que oscilavam entre os 5 e 25 metros. N do M. Precisamente pela sua relativa semelhança com as fossas infravermelhas, destas serpentes, que lhes permitem caçar, servindo-se das emissões de radiação infravermelha dos corpos das presas. 2. Geralmente, as lentes de contato do tipo duro baseiam-se num produto denominado polimétil metacrilato, MA, que na realidade constitui a base fundamental da lente. 3. Como se sabe, qualquer corpo cuja temperatura seja superior ao zero absoluto, menos 273 graus centígrados, emite energia quarto ou infravermelha. Esta emissão de raios infravermelhos, invisíveis para o olho humano, é provocada pelas oscilações atômicas no interior das moléculas e, consequentemente, encontra-se estreitamente ligada à temperatura de cada corpo. Pois bem, o olho do homem, como está demonstrado, só vê uma pequena parcela do espectro eletromagnético da luz. Aqui vai dos 400 aos 700 nanômetros. Por cima desta última aparecem as gamas do infravermelho.
Mas, mediante o uso de óculos especiais, adequados à emissão do infravermelho, o homem pode ver também nesta frequência. Por sua vez, esta região do infravermelho está subdividida em infravermelho próximo, médio, distante e extremo. Os sensores quarto ou infravermelho das serpentes americanas, crótalos, são formados precisamente por uma membrana dotada de inúmeros terminais nervosos, que lhes permitem detectar variações de temperatura da ordem de 1/1000 de grau. Os especialistas do projeto tinham conseguido estas quase milagrosas lentes de contato infravermelhas juntando uma série de bandas periféricas à superfície básica monocurva, dotadas de centenas de microcélulas que não eram mais que outros tantos filtros Vrater 89B que só deixavam passar a radiação infravermelha. O peso específico conseguido foi de 1,19. A sua força flexional, que situava-se entre 10.000 e 15.000 e a dureza Rockwell N85, M105. Da córnea, o general Curtis avisara-me repetidamente que não abusasse, limitando seu uso a períodos máximos de 30 ou 40 minutos. Com rapidez apertei o prego que acionava a emissão de ultrassons 2. O espetáculo que a meus olhos se ofereceu, embora, na realidade, devesse dizer ao meu cérebro, foi quase dantesco. O rosto, o pescoço e mãos de Jesus tornaram-se de um tom azul esverdeado, consequência da baixa da temperatura corporal nas referidas zonas, provavelmente, pelo efeito refrigerante do suor e do sangue que saíam dos poros. A túnica emitia um branco muito mais intenso, enquanto o manto tinha uma tonalidade mais escura, quase negra. A folhagem verde do olival explodiu num vermelho indescritível, ao pressionar a cabeça do prego para sua segunda posição, a mais funda, da parte superior da vara de Moisés. Surgiu um finíssimo raio de luz avermelhada. Era o laser infravermelho. Sem perder um segundo dirigi-o para o rosto, pescoço, cabelos e mãos do Nazareno. Como é evidente, nem João Marcos nem ninguém que tivesse podido presenciar aquela cena teria visto ou ouvido alguma coisa. Como já disse, o laser trabalhava na frequência do infravermelho, portanto, era invisível ao olho humano. Depois de ter percorrido minuciosamente todas as áreas ensanguentadas, alterei a frequência dos ultrassons, fazendo voltar o prego para sua primeira posição, centrando o feixe de luz na parte superior do ventre do Rabi. Desta forma, explorando o pâncreas talvez obtivéssemos uma explicação satisfatória sobre a origem daquele suor na forma de sangue. Quando, no nosso regresso desta primeira grande viagem, Cavalo de Troia pôde analisar todas as imagens por estes processos, os especialistas em bioquímica e hematologia chegaram a várias e interessantes conclusões. O suor ensanguentado ou hematoidrose fora provocado por um agudo estresse. O Nazareno, tal como eu pudera apreciar, viu-se num profundo abatimento, motivado por uma explosiva mistura de angústia, solidão, tristeza e, talvez, temor perante as duríssimas provas que o esperavam. Esta violenta tensão emocional, segundo os especialistas, conduzira à libertação de determinados elementos existentes no pâncreas 3, que forçaram a ruptura dos capilares, encharcando as glândulas sudoríparas. Uma vez rasgados os poros subcutâneos, o sangue fluiu para o exterior, misturado com suor. O fenômeno, tão espantoso quanto raro, e, no entanto, perfeitamente possível do ponto de vista médico. O evangelista Lucas, neste caso, estava certo. Pierre Benoit conta numa das suas obras como, em 1914, um soldado que ia ser levado ao pelotão de fuzilamento suou sangue, em consequência do pavor, que não pôde dominar, provocado por aquela angustiante situação. Ainda que remota, a possibilidade de tropeçar com uma fonte energética natural de grande intensidade, caso de ter olhado para o sol, poderia provocar graves lesões nos meus olhos. E ainda que nada disto sucedesse, o contato direto da córnea com os crótalos não aconselhava o seu uso excessivo. 2. No caso dos ultrassons, a cabeça de cobre, de cor branca, podia adotar duas posições perfeitamente diferenciadas.
A primeira, para ativar o lançamento de ondas com uma frequência de 3,5 MHz, suficiente para explorar órgãos internos, e a segunda de 7,5 a 10 MHz, para o rastreio da superfície e tecidos moles. N. Do M3. Embora de início se pensasse que a hematoidrose fora provocada por um excesso de histamina, libertada pelo sistema nervoso em consequência da grande tensão emocional, e lançada na corrente sanguínea, rompendo assim os capilares, as investigações sobre o pâncreas inclinaram os especialistas para a hipótese da chamada fibrinólise, que consiste na ativação patológica de um mecanismo normal. Um súbito aumento de plasmina, lisoquinase, pode originar o derramamento generalizado de sangue, diluindo o cimento endotelial, o que daria como resultado a passagem do sangue para o exterior. N. Do M. Embora este derramamento ensanguentado, ou extravasamento, que não era hemorragia, no filho do homem não representasse uma perda importante de sangue, as informações de Cavalo de Troia consideraram que deixou a pele de Jesus num alarmante estado de fragilidade. Esta circunstância seria determinante no sangradouro, mais que suplício, a que seria submetido poucas horas depois. Refiro-me, naturalmente, ao castigo dos açoites. A ruptura generalizada da rede dos capilares converteria a flagelação num trágico banho de sangue. Uma das minhas preocupações naqueles primeiros momentos de grande angústia foi o ritmo cardíaco e arterial de Jesus. Ao dirigir os ultrassons para o coração, o efeito Doppler registrou o ritmo de 135 pulsações por minuto. Quanto à tensão arterial, o número elevava-se a 210, o ritmo cardíaco normal do Nazareno foi calculado em 60 pulsações por minuto e a sua tensão arterial era de 130 máxima e de 80 mínima.